Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, que bom estar aqui com vocês nessa reunião de oração. Eu queria compartilhar para nossa reflexão nesta noite o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7 até o versículo 10, texto conhecido da palavra de Deus, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração nessa hora, usa a minha vida, prepara-nos, ó Deus, para estarmos orando, buscando ao Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no versículo 3, ele ali falando sobre as origens das contendas, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: nada tendes porque não pedis e não recebeis porque pedis maus para esbanjar os vossos próprios prazeres. Nós vemos aí duas negativas em relação, né? Porque pedir é oração, né? Então, duas negativas em relação à oração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários textos da palavra de Deus que mostram para a gente, né, essa negativa, que mostra para a gente esse não de Deus. Então eu queria compartilhar com você hoje, porque esse texto que nós lemos é um exemplo disso. Eu queria compartilhar com você hoje sobre o tema o não de Deus. E mais precisamente, o que o não de Deus precede. Né? A gente usa muito um versículo que diz assim, que a humildade precede a honra. Né? Nós vamos ver aqui o que o não de Deus precede, porque ninguém gosta de receber um não como resposta, né? Mas nós vemos na experiência de homens de Deus, na experiência do relacionamento de Deus com os seus servos, com as pessoas que se chegaram a eles, nós vemos muitas vezes essa realidade, a realidade do não, né? Do não de Deus, né? Então o que o não de Deus precede? Então, esse texto nos mostra isso, e nos mostra três importantes provisões de Deus, né, que antecede o seu não, né, ou que está como resposta ao não de Deus, né, quando você passa por essa experiência. Paulo está aqui numa condição interessante. A impressão e o conhecimento que o texto nos dá, no seu contexto aqui, é de que ele havia passado por uma experiência gloriosa com Deus. Né? Mas aí o texto começa dizendo que é como uma ação preventiva de Deus, para que ele não se soberbecesse. Então aí vem uma aprovação, né? E ele busca Deus, e Deus diz não para ele. Então, o que o não de Deus precede nesse texto aqui, que nós vamos aprender também em outros textos que acontece a mesma coisa? Primeira coisa, o não de Deus precede a sua graça. Né? O não de Deus precede a sua graça. É a resposta de Deus para Paulo aqui. Paulo pede a Deus ali que aquele espinho de Satanás, irmãos, eu sempre brinco que o que vem de Satanás é ruim, né? Agora imagina um espinho de Satanás, né? É terrível. Então, mas junto com esse não de Deus, a resposta de Deus aqui é a graça. A minha graça te basta, né? A minha graça te basta. Há um salmo, queridos, que é o Salmo 13, que nos ensina uma coisa interessante como ilustração dessa realidade do não de Deus, né? Salmo 13, se você for lá no Salmo 13, você vai ver que por 4 vezes, não me lembro agora, mas 3 ou 4 vezes, há um clamor de Davi ali, dizendo, até quando? Até quando? Né? E ele fala ali, até quando ocultarás o teu rosto? Né? Até quando se esquecerá de mim? Até quando
estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza a cada dia? Até quando se erguerá o meu inimigo contra mim? Então, é interessante, mas se você continuar olhando o texto, você vai ver que lá no versículo 5, como resposta dessa oração de Deus, aliás, de Davi aqui a Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, no tocante a mim, confio na tua graça. Né? Então, no tocante a mim, confio na tua graça. E a gente entende que Davi, apesar dos até quandos aqui, apesar do texto mostrar que há uma demora de Deus aqui, um tempo de Deus aqui extenso aqui, mas ele vai dizer lá no versículo 5, no tocante a mim, né, confio na tua graça. E aí ele começa já a falar palavras de regozijo de coração, da salvação, fala de louvores, cantarei ao Senhor, por quanto tem me feito muito bem. Né? Então a graça de Deus, querido, faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença na nossa vida. Num tempo de juízo de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus mostra lá, no contexto que Deus decidira destruir tudo, né, por causa da maldade do homem. Mas ele olha para Noé, e Noé, lá no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim que Noé acha graça diante, né, do Senhor. E aquela destruição ali, no que diz respeito à vida de Noé, a família de Noé, eles são preservados disso. Né? Você tem essa provisão da graça de Deus na sua vida? Quando Deus não responde a sua oração, quando Deus se demora a responder a sua oração, de vez em quando alguém pergunta para mim: aí Luiz, como é que tá? E eu sempre respondo assim: olha, pela graça de Deus tá tudo bem. Porque às vezes, irmãos, as coisas não estão bem. Às vezes tem orações que Deus não te respondeu do jeito que você queria. Porque, na verdade, você quer uma coisa, mas Deus tem outra muito melhor para você. Né? Jeremias, não me lembro agora o texto, se não me engano, capítulo 29 ou capítulo 33, alguma coisa assim, que ele diz assim, ele fala assim, olha, ele pede para o profeta dizer, né, para o povo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Então Deus tem o melhor para a nossa vida. Né? Tem o melhor para a nossa vida. E nesse melhor de Deus, até esse melhor de Deus chegar para a nossa vida, às vezes vai haver alguns nãos de Deus. Né? E nós precisamos entender isso. E nós precisamos perseverar no quê? Nós precisamos perseverar na graça de Deus. Nós precisamos pedir porção da graça de Deus. A graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos, é o que nos sustenta. É o que sustentou Paulo ali. Se você olha o texto aqui, você vai ver que ele passou por muitas lutas. Mas aí quando Deus fala para ele: a minha graça te basta, eu fico pensando que ele se apegou realmente à graça de Deus e viveu pela graça de Deus. Aliás, quando você olha vários personagens, várias pessoas com a qual Deus tratou, Deus dispensou ali a sua graça, Deus manifestou ali a sua graça. Um segundo não de Deus que nós vemos nesse texto é um não onde o poder de Deus, né? O não de Deus precede? O não de Deus precede a graça, mas o não de Deus também, queridos, precede o poder de Deus. Né? O poder de Deus. Se você olhar no texto, você vai ver em 2 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que ele recebe essa palavra e no mesmo versículo 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, Deus, queridos, nos concede a sua graça e nos concede também o seu poder, né? O seu poder. O poder, querido, o poder daquilo que saiu fora do teu controle, né? É interessante. É interessante, às vezes você está, por exemplo, numa enfermidade que os médicos, os diagnósticos são todos negativos. E nesta hora você precisa contar com o poder de Deus. Às vezes algo foge do teu controle, das tuas possibilidades, e a necessidade que se entre aí com o poder de Deus. É interessante quando você olha aqueles discípulos ali, no começo da igreja primitiva, ali no capítulo 3 de Atos, quando aquele paralítico vem pedir alguma coisa para Pedro e para João, e eles dizem assim: olha, nós não temos ouro nem prata, quer dizer, nós não temos aquilo que você está procurando.
né? Mas nós temos uma palavra para você, em nome de Jesus, levanta e anda. É o poder de Deus ali. É o poder que está sendo exercido ali, querido. O poder que foi prometido pelo próprio Jesus. Olha, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, a última palavra de Jesus para aqueles discípulos é essa: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o poder de Deus. É o poder que o próprio Paulo, querido, é o testemunho da vida de Paulo, né? Nós estamos aqui falando sobre um texto de uma experiência de Paulo, mas Paulo, ele em determinado momento ali, na carta de Coríntios, ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar com uma condição de abundância como de escassez. Eu sei, eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a viver num tempo de dificuldade, né? E lá ele vai dizer, um pouquinho à frente, no versículo 13, ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o poder de Deus, poder foi a promessa de Deus, é a promessa de Deus, foi a promessa de Deus para aqueles discípulos, foi a promessa de Deus para Paulo e é a promessa de Deus para nós. Nas fraquezas, você tem recebido o poder de Deus? Você tem recebido o poder de Deus? Sabe, queridos, eu creio que muita gente desfalece, muita gente se perde, porque ela não entende isso aí. Ela não entende que aquele momento em que ela está em fraqueza, naquele momento em que ela está desprovida daquilo que ela precisa, é o momento mais precioso que Deus vai exercitar o poder dele sobre a vida dessa pessoa. E a última coisa que nós vemos aqui, que o não de Deus precede, o não de Deus precede força para nós, né? Olha o que diz o texto: pelo que sinto prazer nas fraquezas, versículo 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, quando você olha um pouco da biografia, um pouco da caminhada de Paulo, você vê que Paulo não era uma pessoa assim eloquente no seu falar, né? Tanto é que ele até criticado em relação à presença dele, né? Tempo da carta aos Coríntios, por exemplo, a gente vê que há uma preferência ali pela eloquência de Apolo em detrimento do discurso de Paulo, né? E o que acontece? Paulo então é levado às prisões, e é nas prisões que ele escreve essas pérolas, essa coisa preciosa do Novo Testamento, que são as cartas, né, e que nos ensinam tanto, que nos abençoam tanto. Então, Deus permitiu ali que Paulo fosse para aquelas prisões, e ali ele fez o melhor do ministério de Paulo. É isso aí, essas cartas, esses ensinamentos dele, né? Parece até um paradoxo, né? Sou fraco, então é que sou forte, né? Sou fraco, então é que sou forte. Mas é nessa fraqueza que nós precisamos crer em Deus, e é nessa fraqueza que Deus vai fazer a sua obra. Quando você olha para textos da palavra de Deus, você vê que nos momentos mais difíceis do povo de Deus, é o momento de maiores milagres de Deus. Já percebeu isso? Os momentos mais difíceis, querido. Os momentos mais difíceis do povo de Deus é o momento de milagres de Deus. E a condição qual que é? A condição é você esperar nesse poder. A condição é você esperar nessa força que o Senhor concede, né? É interessante, Jesus ali na batalha mais difícil do ministério dele, ele pede livramento aí em Lucas capítulo 22, versículo 40 a 43, ali quando ele está ali no Getsemane, né? Ali diz que ele pede para o Senhor: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade. E se você for no versículo 43 da versão NVI, você vai ver que ali diz assim que apareceu um anjo e o fortalecia. É nessa hora que o Senhor nos fortalece, né? Então o Senhor, querido, o Senhor nos provê de força. E a minha pergunta é a seguinte: você tem recebido essa força de Deus para os momentos difíceis da sua vida? Deus tem isso para você. Deus tem graça, Deus tem poder e Deus tem força. Sabe, querido? Jesus recebeu o não de Deus ali, né? Mas a oração dele era a seguinte: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse é o segredo, né? O segredo dessa oração preciosa de Jesus de Getsemane.
Não seja a minha vontade, mas sim a tua. O que acontece às vezes conosco, irmãos? Que nós não esperamos na graça de Deus. Nós não esperamos o poder de Deus se manifestar. Nós não esperamos ser fortalecidos por Deus. Nós, às vezes, vamos para o plano B, para o plano C, para o plano D. Nós vamos indo para os planos, outras alternativas. E muitas vezes nos perdemos. Então, que os nãos de Deus, querido, faça parte da sua vida, sim, mas que você possa, com isso, experimentar a graça, o poder, né, e a força de Deus, o fortalecimento de Deus para a sua vida. Queria orar por você agora. Eu não sei qual que é a tua realidade, não sei qual que é a tua dificuldade, mas eu queria que, inspirado, sabe, nesse texto, né, inspirado nesse texto, coisa maravilhosa, irmãos. Diz assim, tanta coisa ruim ali que Paulo passou, né? Ele fala ali das necessidades, perseguições, angústias, né? Injúrias, tanta coisa. E às vezes a vida traz muitas demandas para nós. Mas seja o que for que está se passando com você hoje, né? Nesse tempo de hoje, nesse tempo que tem sido um tempo difícil, né? Por causa do contexto que nós estamos vivendo, de enfermidade, de pandemia, essas coisas todas, mas que seja o que for. Eu queria que nós orássemos agora para que Deus te concedesse graça, para que Deus te concedesse poder, para que Deus te fortalecesse. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção, Deus, de poder falar contigo, Pai. De poder, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Pedir, ó Deus, a tua bênção, pedir a tua necessidade nas nossas orações, ó Deus, nas dificuldades que passamos, nas lutas que passamos, ó Deus, porque, ó Pai, é nesse momento, Deus, que nós vamos experimentar, ó Deus, coisas preciosas do Senhor para a nossa vida. Não deixe que nós nos percamos, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, não entendendo, Deus, o não do Senhor para a nossa vida naquele momento, Pai. Mas nos abençoe, nos ajude, ó Deus, e ajude também para que depois de nós ajudados, ó Deus, possamos ajudar outros, ó Deus, a caminhar, a continuar firme na presença do Senhor e na presença dos homens. Deus abençoa e supra a necessidade, Deus, de cada um, Pai. De cada um que vai ver esse vídeo, que vai ouvir, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, continuar fazendo a tua obra através das nossas vidas, e nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Deus, e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Deus abençoe. Amém.